Vocês já viram, os que vieram numa quarta-feira, quando eu fui intérprete do irmão Jaime. O irmão Jaime me aprontou uma. Foi difícil, espero que vocês me aprontem também. Tá bom? Mas estenda suas mãos, vamos orar pelo pastor assim agora. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que já experimentamos aqui. Por essa festa de celebração dos 2 anos do Ministério Hispânico. Agradecemos porque o trabalho que o Senhor tem nos colocado à mão para fazer é um trabalho gratificante. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, o Teu conselho. O Senhor fale por meio do Teu servo. Abençoe, ó Deus, a leitura da Tua palavra e a pregação da Tua palavra. Nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Até agora a gente teve a oportunidade de falar. Até agora tivemos a oportunidade de cantar. Até agora tivemos a oportunidade de bater palmas. Primeira vez, meus irmãos. É tudo isso aí que ele falou, tá bom? Mas agora, queridão, é a hora de você ouvir. Ahora entonces, querido, es hora de que oigas. Eu preciso de toda a sua atenção. Y yo necesito de toda tu atención. Então ninguém deve sair, Y yo no quiero que nadie salga, ficar falando, no hable, cutucando do lado. ni puede estar incomodando a tu vecino. Eu preciso da sua atenção. Yo necesito de tu atención. Eu entendo que Yo entiendo que, a mensagem para hoje yo entiendo que el mensaje para hoy, é esse tema que encontra aí na tela. este tema que estás aquí en la pantalla, Os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. los señales de una iglesia llena del Espíritu Santo. E essa temática está baseada no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 37 ao 47. Y esta temática está en Hechos 2, del 37 al 47. Então abra sua Bíblia para lermos juntos esse texto. Abra por favor su Biblia para que podamos leer el texto. Fique em pé em referência à palavra de Deus. Por favor, se ponga de pie. Os irmãos estarão apenas nos acompanhando na leitura do texto. Los hermanos van a acompañar en la lectura del texto, por favor. Versículo 37. El 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Al oír esto, se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las Em oraciones. cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos a orar, hermanos queridos. Te agradecemos, a Deus, por este privilégio. O Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor continua, aliás, a tua palavra diz que o Senhor é fiel, sempre será fiel. E apesar de sermos quem somos, o Senhor continua nos amando, investindo pesado na nossa vida. Tenha misericórdia de nós nesta noite. Tenha misericórdia de nós por todos os demais dias da nossa existência. Que a tua graça possa continuar nos visitando e fazendo de nós gente de Deus, que ande segundo os teus preceitos, segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de fazermos parte desta igreja e fale ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Sentados. Aí, sentados, por favor. Queridos, nós que conhecemos um pouquinho das Escrituras, Hermanos, nosotros que conocemos un poco de las Escrituras, quando chegamos neste ponto, cuando llegamos aquí, percebemos entonces o Espírito Santo derramando-se el Espíritu Santo que está siendo derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. en la iglesia en el día de Pentecostés. Diz aqui a palavra de Deus La palabra de Dios nos dice que 120 crentes que 120 personas, aproximadamente receberam naquele dia que aproximadamente 120 personas recibieron en aquel día, o selo do Espírito, ellos recibieron el sello del Espíritu Santo, la marca. o qual conferia um poder Y esta marca les daba un poder. totalmente celestial, Y este poder es totalmente celestial. que envolveu as suas vidas, Y este poder envolvió sus vidas. de modo que, De modo que, depois daquela experiência, después que tuvieron esta experiencia, eles jamais seriam os mesmos novamente. ellos jamás serían los mismos de nuevo. Jesus havia cumprido Jesús entonces había cumplido a sua promessa su promesa registrada que estaba registrada no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5. Percebemos aqui Nosotros podemos percibir Pedro Pedro, transbordando da grande abundância y Pedro está transportando de la abundancia daquela nova virtude, de esta virtud, uma vez que ele fora também batizado com o Espírito Santo. porque él mismo había sido bautizado del Espíritu Santo. Diz aqui também Y aquí dice, que ele anuncia a palavra de Deus, y aquí dice que él estaba anunciando la palabra de Dios. e cerca de 3.000 pessoas entenderam a
sua mensagem. Y cerca de 3.000 personas comprendió su mensaje. Querido, era a igreja que nascia. Entonces, querido hermano, es la iglesia que está naciendo. E essa passou a viver Y esta iglesia pasó a vivir. novo e maravilhoso estilo de vida. Y después de eso, entonces, la iglesia pasó a vivir otro estilo de vida. Até então jamais experimentado Hasta entonces jamás experimentado na história da en humanidade. la historia de la humanidad. Quando eu olho para este texto, queridos, Cuando yo veo este texto, hermanos, eu entendo yo entiendo que precisamos entender que necesitamos comprender que a igreja de Deus que la iglesia de Dios não depende simplesmente da sabedoria humana, yo necesito comprender que la iglesia no depende de la sabiduría humana, mas do poder de y Deus. sí del poder de Dios. Este texto Este texto nos permite descobrir nos hace descubrir os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. los señales de una iglesia que es llena del Espíritu Santo. E talvez eu vá dizer aqui, com base neste texto, Y tal vez yo diga con base en este texto algumas coisas algunas cosas ou algumas verdades o algunas verdades que você já sabe, que usted ya sepa, que você já tem que conhecimento. usted ya tenga el conocimiento. Entretanto, querido, Pero nós precisamos nosotros necesitamos ouvir mais uma vez. oír otra vez. Quando eu estudava na faculdade teológica, Cuando yo estaba estudiando en la facultad de teología, eu tinha um professor yo tenía un profesor, un maestro, que dizia y él me decía que há algumas mensagens que algunos mensajes que nós precisamos que nosotros necesitamos pregar a igreja de Deus predicar a la iglesia de Dios, pelo menos por lo menos 7 vezes. 7 veces. Estou na minha primeira. Yo estoy en la primera. Quais são os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo? Entonces, ¿cuáles son los señales de una iglesia llena del Espíritu Santo? Em primeiro lugar, En primer lugar, a igreja cheia do Espírito Santo la iglesia que es llena del Espíritu Santo é aquela es aquella que estuda que estudia a palavra de Deus. la palabra de Dios. Eu percebo aqui em Atos Y yo puedo percibir aquí en Hechos uma igreja una iglesia de aprendizado da palavra, de aprendizado de la palabra. que se orientava Y esta iglesia tenía la orientación pela doutrina dos apóstolos, por la doctrina de los apóstoles. que foram homens Y estos hombres chamados por Cristo fueron llamados por Cristo para serem seus seguidores y fueron llamados para ser sus seguidores e para ajudá-lo. y para apoyar. Os mesmos Los mismos puderam pudieron. ou falaram a respeito da ressurreição de Cristo Entonces ellos hablaron de la resurrección de Jesucristo ao mundo al mundo e também y también ensinar a família cristã. ellos enseñaron a la familia cristiana. Eles foram chamados por Cristo Y ellos fueron llamados por Jesucristo para testemunhar para testificar da ressurreição do mesmo de la resurrección del Señor e ensiná-los a respeito dos seus preceitos. y enseñarles al respecto de sus doctrinas. Amados irmãos, Amados hermanos, se pretendemos si nosotros queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, Si nosotros queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, devemos saber que o primeiro sinal debemos saber que el primer señal é sermos uma igreja bíblica. es ser una iglesia bíblica. Uma igreja que se submeta à doutrina dos apóstolos. Una iglesia que se someta a la doctrina de los E apóstoles. talvez você esteja aí questionando em seu coração: Quizás usted esté en su corazón pensando, pastor, como é que isso funciona? pastor, ¿cómo esto puede ser? E aí eu digo a você, Yo querido, quiero entonces decir a usted que a Bíblia, que la Biblia, este livro este libro que você carrega aí, que está Você em leva. seu colo, ou você segurando, está en su falda, está cerca de usted, ele deve dia após dia encher a sua mente. y este libro debe hacer parte de su vida todos los días, llenando su mente.
Ele deve no seu dia a dia estar orientando o seu coração. Y Él debe ser su brújula, Ele, debe de dar la dirección. ele deve estar guiando os seus passos. Y Él debe estar guiando sus pasos. E por que digo isso, meus irmãos? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Há momentos da nossa existência Há momentos en nuestra existencia em que nos deparamos que nosotros nos encontramos com a necessidade con la necesidad de fazer uma escolha ou tomar uma decisão. de hacer una escoja, una decisión, elegir, ¿ok? E eu tenho para mim Yo tengo para mí que todos nós que todos nosotros queremos fazer a escolha certa, queremos hacer lo que es cierto, tomar a decisão certa. queremos tomar la decisión cierta, querido, Para que isto aconteça, para que esto suceda. que sua mente Su mente debe estar llena da palavra de de Deus, la palabra de Dios, para que você possa para que entonces usted pueda ser guiado ser guiado por este por Deus. este Dios. O segundo sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo La segunda señal de una iglesia llena del Espíritu Santo é a comunhão. es la comunión. Vejam lá no texto, Mira el texto, no versículo 42 do texto que lemos. en el versículo 42 del texto que acabamos de leer. Eu não sei se você sabe, Yo no sé si usted sabe, mas a palavra grega aqui mas la palabra griega aquí é koinonia, es koinonia. que tem um significado duplo. Y koinonia tiene un significado duplo. O que quer dizer isso, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ocorre comunhão entre nós Enquanto há comunhão entre nosotros, quando eu compartilho y cuando yo estoy compartiendo os meus recursos materiais, mis recursos materiales, os bens, as posses, mis bienes, lo que poseo, o dinheiro, el dinero, o bolso, el bolsillo, aos necessitados. a los necesitados. Esse é o primeiro significado de koinonia. Y este entonces es el primer significado de koinonia. Mas há um outro significado aqui. Mas también há outro significado. Ocorrerá comunhão entre nós Habrá comunión entre nosotros quando nós estivermos compartilhando as nossas potencialidades inatas. cuando nosotros estuviéramos repartiendo nuestras habilidades que son comunes a cada uno. O que eu quero dizer com isso? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Por potencialidades inatas. ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de potencialidades que son comunes a cada uno? São aquelas capacidades de fazer algo que eu recebi de Deus, diferente daquela que você recebeu. Son las capacitaciones que hemos recibido de Dios, cada uno individualmente hemos recibido. E o que é que eu faço aqui no nosso meio? Eu pego esta capacidade que recebi de Deus Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí entre nosotros? Yo agarro este don que Dios me ha dado, esta capacitación, e faço uso para abençoá-lo. y entonces yo pongo en práctica para bendecir. Isso inclui, por exemplo, meus irmãos, a troca de serviços na comunidade. Por ejemplo, podemos compartir los servicios entre comunidad. Se você é um bom carpinteiro, Si usted es un buen carpintero, eu não entendo nada de carpintaria, yo no entiendo nada de carpintería, você vai usar usted va a usar, essa capacidade que você recebeu de Deus, que é inata sua, usted va a usar esta capacidad que has recibido de Dios para me abençoar. para bendecirme. Se eu sou um dentista Si yo soy un dentista, e você não entende nada de dente, usted no sabe nada de diente, eu vou usar essa capacidade que eu recebi de Deus para tratar do seu dente para te abençoar. entonces yo voy a utilizar esta capacitación que he recibido de Dios para bendecir a usted. Queridos, a ideia aqui La idea entonces aquí é que a gente troque es que nosotros pueda estar cambiando essas capacidades. estas capacitaciones.
Eu me lembro que quando eu comprei lá com a minha esposa o nosso apartamento, Yo me acuerdo de que cuando compré mi departamento con mi esposa, uma das coisas que mais nos alegrou, una de las cosas que alegró el corazón, quando a gente foi procurar alguém para mobiliar a nossa casa, cuando fuimos nosotros a comprar, ver una persona para ver los muebles de nuestra casa, móveis planejados. muebles que son planificados. Chegamos até um pastor Llegamos entonces a un pastor que se dispôs a nos abençoar. y el pastor quiso bendecirnos. Nos levamos até o nosso apartamento Y ahí el pastor, llevamos a él a nuestro departamento e eu dizia para ele no caminho, querido, se tem uma coisa que me agrada, y yo le hablaba, si tiene algo que me agrada, dentro desta ideia da comunhão, dentro de esta idea de comunión, é que eu troque, o meu irmão me abençoe com o seu serviço es que mi hermano me bendigas con su servicio. e eu possa te abençoar com o meu serviço. Y yo también pueda bendecir con mi servicio. Mas de uma maneira tal Pero de tal modo que eu não me aproveite de você que yo no me voy a aprovechar de e usted, que você não se aproveite de pero que mim. también usted no se aproveche de E mí. nós começamos a tratar com este pastor, Y nosotros comenzamos a hacer negocio con este pastor. mas meus irmãos, Mas mis hermanos, mesmo sabendo desta ideia que compartilhei com ele, mismo conociendo esta idea que repartí con él, ele queria cobrar de nós él quería cobrar de nosotros 2 vezes mais 2 veces más que o concorrente dele. que la competencia. Gente que não conhece a Deus, Personas que no conocen a Dios, Deus cobraria. personas que no conocen a Dios nos cobrarían menos que él estaba cobrando. Isso não é comunhão. Y esto no es comunión. Isso é se aproveitar. Esto se llama se aprovechar del otro. Queridos, se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito, Hermanos, si pretendemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, não podemos nosotros no podemos estar alheios às necessidades dos irmãos estar lejos de comprender la necesidad del otro e as do nosso próximo. y también del prójimo. Sabe o que encanta o meu coração? ¿Sabe lo que alegra mi corazón? Quando estamos aqui no nosso momento de louvor, Cuando nosotros estamos aquí en medio a la alabanza, é que eu faço parte de uma igreja es que yo hago parte de una iglesia. que, se tem uma coisa que gosta de fazer, Y esta iglesia, si tiene algo que le gusta hacer, é louvar a Deus, es alabar a Dios, é adorar a Deus. es adorar a Dios. Mas se houver aqui entre nós Mas si hay alguien en medio de nosotros, algum necessitado alguna persona que esté que não necesitada, está sendo acudida por nós, alguna persona que no está siendo acudida por nosotros, Deus não está aceitando o nosso louvor, a nossa adoração. y Dios entonces así no está aceptando nuestra alabanza, nuestra adoración. Não pode haver necessitados entre No nós. puede haber necesitados entre nosotros, Porque na igreja cujo Espírito Santo domina, porque en la iglesia donde el Espíritu Santo está gobernando, domina, não há necessidade. no hay necesitados. Um terceiro sinal, queridos, de uma igreja cheia do Espírito Santo tem a ver com a adoração. É o que diz aí o versículo 42, diz, ao partir do pão e as orações. Y el tercer señal entonces de una iglesia llena del Espíritu Santo está ahí, de que ellos, E esses 2 elementos, partir do pão e as orações, entonces ellos partían el pan y hacían oraciones. servem como ilustração Y esos 2 elementos, el partir del pan y las oraciones, sirven como una ilustración da diversidade de la diversidad, da adoração de la adoración nos cultos en primitivos, los cultos primitivos, lá em Jerusalém, allá en Jerusalén, nos dias dos en apóstolos. los días de los apóstoles. Tanto o partir do pão El partir del pan como as y orações las oraciones faziam parte hacían parte do culto deles ao Deus Santo. del culto de ellos al Dios Santo. E nós precisamos entender Entonces nosotros necesitamos que entender o partir do pão é ato litúrgico. que el partir del pan, el partimiento del pan es algo de la liturgia del culto. É um ato de cerimônia eclesiástica. Es algo que nosotros hacemos como una ceremonia dentro de la iglesia.
tem um caráter religioso, y tiene un carácter religioso. faz parte dos ritos, Hace parte de los ritos relativo à igreja. que están relacionados a la iglesia. E as orações Y las oraciones são sempre son criativas, siempre creativas produzidas individualmente. y son producidas individualmente. Querido, na adoração de uma igreja cheia do Espírito Santo, deve haver essas duas coisas. Querido hermano, en la adoración de una iglesia llena del Espíritu Santo debe haber esas dos cosas. E mais, Y más, no culto a Deus, en el culto a Dios deve haver lugar para a liturgia, debe haber lugar para la liturgia, para as orações, para las oraciones, para os cantos públicos, para los cánticos públicos, para a criatividade, para la creatividad, para os hinos para los e himnos as manifestações y para las manifestaciones de louvor. de alabanza. Um quarto sinal La cuarta señal de uma igreja cheia do Espírito Santo de una iglesia que es llena del Espíritu Santo é o evangelismo. es el evangelismo. Olha o que diz aí o versículo 47. Mira lo que dice el versículo 47. Louvando a Deus, Alabando a Dios tendo a simpatia y teniendo la simpatía de todo o povo. de todo el pueblo. E o Senhor Y el Señor lhes acrescentava les añadía diariamente todos los días os que iam sendo salvos. los que iban siendo salvos. Meus irmãos, Mis hermanos, nós não podemos perder de vista nosotros no podemos perder de vista que os cristãos que los cristianos receberam a ordem de Jesus recibieron una orden en de Jesucristo, proclamar proclamar a mensagem do el Evangelho. mensaje del Evangelio. Se tem uma coisa que precisamos fazer, Si hay algo que necesitamos hacer, é obedecer ao nosso mestre. es obedecer a nuestro maestro. Talvez a pergunta que caiba aqui Tal vez la pregunta que entre aquí é de que maneira isso acontecia lá na igreja primitiva? es de qué manera esto se pasaba allá en la iglesia primitiva. Porque nós precisamos aprender com quem sabe. Porque nosotros necesitamos aprender con quien sabe. Enquanto a gente olha aqui para o texto da palavra, Y cuando nosotros estamos mirando para el texto en la Biblia, percebemos percebemos que ele sabia. que ellos sabían. E aí, meu irmão, Y ahí entonces eu digo a você yo le digo que a evangelização da igreja primitiva, que la evangelización en la iglesia primitiva, ela tinha 5 dimensões. ella tenía 5 dimensiones. A primeira dimensão, La primera dimensión a dimensão da soberania de Deus. es la dimensión de la soberanía de Dios. Diz aqui o texto para mim e para você, El texto nos está diciendo para usted y para mí, que o Senhor lhes acrescentava. y dice que el Señor añadía. Querido irmão, Querido hermano, é Ele quem admite pessoas, es el Señor que trae personas tornando-as membros do seu corpo, y ellos las hacen miembros de su que cuerpo. é a igreja. La iglesia, É Ele quem concede salvação a mim e a você. y es el Señor que les da salvación a mí y a usted. E todas as Y vezes todas las veces que nós pensarmos que nosotros pensamos no dia em que nós tivemos este encontro com Deus por meio de Jesus, en el día que tuvimos un encuentro con Él por medio de isso Jesucristo, só foi possível esto solo fue posible por conta da soberania de Deus. por cuenta de la soberanía de Dios. A segunda dimensão La segunda dimensión tem a ver com a coerência e a autoridade. tiene que ver con la coherencia y la autoridad. O que eu descubro aqui na igreja primitiva ¿Qué es lo que puedo descubrir en la iglesia primitiva? é que eles, na hora da evangelização, nessa de sair ao mundo, nessa de pregar a palavra de Deus, Es que en esto de cumplir con la voluntad de Dios, de salir al mundo para predicar el Evangelio, eles ajuntavam ellos entonces ayuntaban o evangelismo el evangelismo com o serviço social. con el servicio social. As duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Y esas dos cosas acontecían al mismo tiempo. Queridos, era uma igreja Entonces era una que iglesia evangelizava todo homem que evangelizaba a todo hombre e cuidava de todo homem. y también cuidaba de todo Se hombre. preocupava com a alma, Y ellos se preocupaban con la alma, se preocupava com o espírito, se preocupaban con el espíritu, mas se preocupava com o físico, pero también se preocupaban con el se físico. preocupava com o social. Ellos se preocupaban con el social. Sociais, No necesitamos
necesitamos de apresentaciones especiales. Eles estavam sempre disponíveis E eles, durante o dia, durante a noite, y ellos estaban disponibles durante el día y la noche. sempre prontos Estaban siempre listos para evangelizar. para evangelizar. E a igreja crescia Y la iglesia entonces crecía. naturalmente aonde eles iam. La iglesia crecía naturalmente por donde pasaban ellos. Mas eu percebo aqui também, meus irmãos, uma quarta dimensão. Pero yo puedo ver todavía hay una cuarta A dimensión. dimensão do louvor. La dimensión de la alabanza. Diz aí o texto, louvando a Deus. Y el texto está diciendo alabando a Dios. Louvando a Deus por tudo. Alabando a Dios por todo. Quando eu paro neste ponto, Cuando yo veo aquí este punto, eu penso, yo pienso, ou melhor, sou levado a pensar no, mejor, yo soy llevado a pensar que deve ser que debe ser esta esta a maneira do cristão viver. la manera del cristiano vivir. Louvando a Deus por tudo. Alabando a Dios por todo. Louvando a Deus, Alabando a Dios. não só no dia bom, No solo en el día bueno, mas aprendendo a louvar a pero Deus también aprendiendo a alabar a no Dios. dia mau. En el día malo. Sabe, meus irmãos, ¿Saben, mis hermanos? o mundo não se deixará convencer pela nossa razoabilidade. ¿Saben, hermanos? El mundo no se dejará convencer por nuestra razonabilidad. Ele não se deixará convencer pela nossa doutrina. Él no se dejará convencer por la doctrina, por nuestra doctrina. O que eu quero dizer com isso? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ele não se deixará convencer pela nossa razão, pela nossa ponderação. Él no se dejará convencer el mundo por nuestra razón, por lo que pensamos solamente. Pelo nosso raciocínio, pelo nosso argumento, Por nuestro pensar, por nuestra argumentación, das ideias fundamentais ensinadas aqui. por las ideas fundamentales que están enseñadas aquí. Mas Ele se deixará convencer pelo meu e pelo seu estilo de vida. Ellos se convencerán por el estilo de vida tuyo, por mi estilo de vida. Logo, querido, Luego entonces, crente amargurado, un cristiano amargurado, derrotado, derrotado, crítico, muy crítico, cabisbaixo, que está con la cabeza abajo, vivendo uma vida rasteira, viviendo una vida superficial, reclamando de tudo e de todos, reclamando de todas las cosas y de todos, não está louvando a Deus, no está alabando a Dios, não está dizendo aleluia com as suas atitudes, entonces no está diciendo gloria a Dios, aleluya, por sus acciones, não está louvando a Deus por tudo. no está alabando a Dios por todas las cosas. E a quinta dimensão Y la quinta dimensión é a simpatia. es la simpatía. Eu consigo perceber isso na igreja Y yo primitiva. puedo percibir esto en la iglesia primitiva. O que é simpatia, pastor? ¿Qué es simpatía, simpatía, pastor? É o interesse simpático Es el interés simpático que me leva que me lleva a compadecer a compadecerme da desgraça dele. de la desgracia ajena. Eu olho para o oprimido Yo estoy viendo al oprimido e me compadeço y dele, me compadezco de él, ainda que ele seja o meu inimigo. aunque él sea mi enemigo. Meus irmãos, a primeira igreja que eu pastoreei, Mis hermanos, la primera iglesia que yo pastoreé, eu tive a oportunidade yo he tenido la oportunidad de conhecer uma pessoa terrível, de conocer a una persona muy terrible. podre de rica. Tenía mucha plata, podre de rica. Só para vocês terem uma ideia. Podrida de rica. Só para vocês terem uma ideia. Para que usted tenga una idea, Ele tinha um imóvel él tenía un inmueble nos Jardins. en una parte de São Paulo muy rica. Na Jardins. época, na época, En aquel tiempo. alugado Y era alquilado. por $25.000. $25.000. Era uma das Era casinhas que ele alquiler. tinha alugado. Era una de las casas que él tenía alquilado. Esse homem vivia bêbado, Este hombre vivía borracho. caindo pelas calçadas. Estaba por las... Borracho, no es borrachería. Borracho en las aceras. Por algumas vezes
tive a oportunidade de me aproximar dele, Yo he tenido algunas oportunidades de acercarme a él, mas por saber que eu era pastor, pero por saber que yo era pastor, não fazia cara de amigos para comigo. él no hacía rostro de amigo para conmigo. Mas eu me compadeci daquele homem. Pero yo he tenido compasión de él E não demorou muito. y no demoró mucho. Fiquei sabendo Yo quedé sabiendo que ele adoeceu. que él se enfermó. O procurei. Yo le fui a buscar Me coloquei à disposição y dele. me puse a la disposición de él, Não pelo bolso dele, pero no por su bolsillo, mas pela alma. por su alma. Era um homem oprimido. Era un hombre oprimido Começamos a caminhar y juntos. comenzamos a caminar juntos. Uma vez por semana ia à casa dele. Una vez por semana yo fui a su casa Comecei a pregar a palavra de y Deus. comencé a predicar la palabra de E Dios. ele não abria mão Y él no abría mano deste nosso momento. de este tiempo conmigo. Meus irmãos, eu tinha tudo para deixar este homem de lado. Y yo tenía todos los motivos para dejar a este hombre de lado. Mas se tem uma coisa que Deus colocou no meu Pero coração, si hay algo que Dios ha puesto en mi foi corazón, me compadecer. fue mi compadecer de la desgracia ajena. Às vezes, A veces, eu e você yo y usted pensamos pensamos que se orarmos, si orarmos, jejuarmos, ayunarmos formos sinceros e piedosos, y que seamos sinceros y piedosos, teremos sucessos automáticos quando evangelizarmos. vamos a tener sucesos automáticos cuando evangelicemos. Eu estou falando aqui que a gente não deva orar, não deva jejuar, não deva ser sincero ou piedoso. Yo no estoy hablando que no debamos ayunar, orar, ser sinceros, piedosos. São coisas importantes na Eso nossa es caminhada com importante Deus. en la caminada con Dios. Mas precisamos Mas necesitamos ter a estratégia certa também. tener la estrategia correcta. A igreja primitiva La iglesia primitiva usava o método certo, usaba el método a correcto, simpatia, la a simpatía, la solidariedade. solidaridad. Olhava para o oprimido Ella olhaba, miraba al oprimido e se importava com ele. y se importaba con él. Meus irmãos, os 3 relacionamentos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Hermanos, los 3 señales, los relacionamientos de una iglesia llena del Espíritu Santo. A Igreja Batista do Bom Retiro La iglesia bautista del Buen Retiro deve primeiramente se relacionar com Deus, debe en primer lugar tener una buena relación con Dios, entendendo entendiendo que só estamos aqui que solo estamos aquí porque Ele é o Deus soberano. porque Él es el Dios soberano E nasceu no coração dele y nació en su corazón esta sede. este lugar. Usou alguns homens do passado, Él ha utilizado a los hombres en el pasado mas isso nasceu no coração dele. y esto nació en el corazón de Por Dios. isso precisamos nos relacionar com Deus. Y entonces nosotros necesitamos tener esta relación con Dios. Mas o segundo relacionamento de uma igreja cheia do Espírito Santo é se relacionar com o próximo. Y el segundo relacionamiento es con el próximo. É olhar quem está do meu lado. Es mirar a aquel que está a mi lado. É me importar com este irmão. Es me importar con esta persona. Sabendo Sabiendo que Jesus morreu por ele que também. Jesús también murió por él. E este meu irmão, este meu próximo, Y este mi hermano, mi prójimo, ele não pode voltar para casa y él no puede volver a su casa. necessitado. Necesitado. E por último, Por o último, meu relacionamento com o mundo. mi relacionamiento con el mundo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Yo quiero decirle algo. Esses slides é a obra da minha esposa. Ela quem faz. Só que o conteúdo é meu. Y estos apuntes que están en la pantalla, Uma não interfere no trabalho do outro. uno no interfiere en el trabajo del otro. Por que eu estou dizendo isso a você? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Quando ela enxergou ali relacionamento com o mundo, ela Cuando mi esposa vio el relacionamiento con el mundo, ella dice, e fez aquela expressão de para dizer, o que você está querendo dizer com isso? y ella me hizo una expresión así. ¿Qué me está queriendo decir con esto? E quando nós pensamos em relacionamento, Porque cuando nosotros pensamos así en relacionamiento, é a capacidade de manter relacionamento, de conviver. pensamos en la capacidad de mantenernos esa relación unos con los otros, convivir. E como é que eu vou me relacionar com o mundo?
Pero ¿cómo es que me voy a relacionar con el mundo? Como uma igreja cheia do Espírito Santo irá se relacionar com o mundo? ¿Cómo una iglesia llena del Espíritu Santo va a se relacionar con el mundo? Para eu responder esta pergunta a você, Para que yo pueda responder esta pregunta, eu preciso fazer uma outra pergunta. yo necesito hacer otra O pregunta. que há no mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Em primeiro lugar, meu En irmão, primer lugar, mi hermano, no mundo en el mundo há prazer na carne. a los placeres de la carne. Vivemos num mundo onde a carne é vendida. Nosotros vivimos en un mundo donde la carne es vendida. Eu me refiro à prostituição. Yo estoy hablando de prostitución. Multidões estão vivendo tranquilamente Multitudes están viviendo tranquilamente uma vida de mundanismo una vida mundana, e pecado. pecado. Deixa eu levar você em consideração. Y yo necesito pensar y llevar esto en O consideración. que é do mundo, pastor? ¿Qué es lo que hay en el mundo, pastor? A atração pelos olhos. La atracción por los ojos. Eu percebo aqui a cobiça pelo dinheiro, La cobiza por el a dinero. cobiça pelo poder, La cobiza por el poder. a cobiça pelas coisas La materiais. cobiza por las cosas materiales. No ato de nos relacionarmos com o mundo, Y este acto de relacionarnos con el mundo, se não tomarmos cuidado, si nosotros no tomamos cuidado, seremos engolidos nosotros seremos tragados pela atração pelos olhos. por la atracción que entra por los ojos. O que é no mundo, pastor? ¿Qué es lo que hay en el mundo, pastor? Vaidade na vida, Vaidades de la vida. Vanidad de la seguindo vida. a moda do mundo. Siguiendo la moda del mundo. O que está em voga? O que é moda do mundo hoje, meu irmão? ¿Y qué es lo que es moda en el mundo hoy, mi hermano? Futilidade, Las futilidades. coisas sem importância, Las cosas que no tienen la mínima importancia. coisas insignificantes. Las cosas que son insignificantes. Há no mundo hoje leviandade, Hay en el mundo mucha leviandad. pessoas se comportando com irresponsabilidade. Las personas se están comportando sin responsabilidad. O que é no mundo hoje, pastor? Qual que é a moda do mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo hoy, pastor? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Egoísmo. El egoísmo. Gente que só pensa em si mesma, Gente, personas que solo piensan en sí mismas. voltado para o próprio umbigo. Están mirando su propio ombligo. De que maneira a igreja, cheia do Espírito Santo, ela deve se relacionar com o mundo, meu irmão? ¿De qué manera la iglesia que es llena del Espíritu Santo puede tener esta relación con el mundo? Em primeiro lugar, En primer lugar, você deve ser referencial da verdade no mundo. en primer lugar, usted debe ser un referencial de la verdad en el mundo. Eu quero dizer com isso, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? você tem que dar um bom testemunho. Usted necesita dar buen testimonio. Sabe uma das coisas que eu me lembro com muita alegria do meu pai? ¿Sabe? Una de las cosas que yo me acuerdo con mucha alegría de mi padre, Eu era muito novo ainda. yo era mucho nuevo. Até porque eu comecei a frequentar a igreja aos 8 anos. Yo comencé a frecuentar la iglesia por vuelta de los 8 años. E não tinha um dia Y no tenía un día, que eu não deixasse de orar pelo meu pai. no tenía un día que yo dejara de orar por mi padre. E eu me preocupava com o meu testemunho, para que se tornasse um bom testemunho. Y yo me preocupaba con mi testimonio. Um belo dia, Un lindo día, o meu pastor mi pastor foi à casa, minha fue casa, a mi casa e procurou meu pai para y conversar. buscó a mi padre para conversar. Sabe o que ele disse para o meu pastor? ¿Sabe lo que él dijo a mi pastor? E se ele se tornasse um cristão algum dia, Si él se hiciera un cristiano algún día, ele queria ser um bom testemunho. ¿fue su buen testimonio? Como é que eu e você precisamos nos relacionar com o mundo? No es que nosotros necesitamos, usted y yo, relacionarnos con el mundo, Nos tornando nos tornando instrumento de Deus instrumentos de Dios para alcançar outros através da pregação, para alcanzar otros por medio de la predicación, da evangelização de la evangelización e da oração. y de la oración. E o último ponto aqui, meu Y el irmão, último punto, eu devo me relacionar com yo o debo mundo relacionarme con el mundo, no intuito de ganhá-lo para Cristo, pensando en ganarlos para Cristo, dizendo não ao padrão do mundo. diciendo no al padrón del mundo.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivendo No viviendo como as pessoas deste mundo. como las personas de este mundo. Eu digo não, Paulo. Yo digo no al padrón del mundo. É assim que eu me relaciono com Y es así que yo me relaciono con el mundo. a igreja cheia do Espírito. La iglesia llena del Espíritu Estuda a palavra. estudia la palabra, Adora a Deus. adora a Dios, Evangeliza. evangeliza E pratica y practica os frutos do Espírito Santo. los frutos del Espíritu Santo. Eu espero Yo espero que seja assim que sea así na nossa vida. en nuestra vida. Deus te abençoe. Dios te bendiga.